Então, só para organizar a aula de hoje, pessoal, que eu preparei aqui, na verdade, a gente tinha começado um pouquinho no final da aula passada, mas a ideia é mostrar como é que a gente obtém, a partir do modelo, né, do McLaren-Palan, a distribuição de gluons, né, no núcleo, só um momento, no núcleo, tanto no caso de núcleos leves, quanto no caso de núcleos pesados, né, então a gente vai começar com a conta, né, da distribuição de gluon em baixa densidade, né? Isso é típico de núcleos pequenos, né? E depois a gente vai analisar o caso dos núcleos grandes, né? Onde a saturação de grunts, né? O múltiplo espalhamento deve estar sendo importante, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Eu vou começar com a distribuição de grunts no regime de baixa densidade, né? Lembrando que a, nessa aproximação, a gente pode, então, escrever o campo AI, né, que é as componentes transversais do campo, né? Lembrando que o AI, no gauge de Conde-Luz, ele é um campo de gauge puro, né, que ele pode ser escrito, então, em termos das rotações de gauge, o Dagger, né, onde a gente aprendeu como calcular o e o Dagger, na verdade, o Dagger, né, em termos das cargas, né, das cargas. Só para lembrar, né, ah, lembrando, o Dagger é uma exponencial, né, de menos IG, uma integração em Z menos, né, de menos infinito até x menos, né, da função alfa. Lembrando que no gauge covariante, a função alfa basicamente é o campo não nulo, né, o campo não nulo associado com a, basicamente, quando eu estou falando de alfa, eu estou falando do próprio campo no gauge covariante, né? Onde basicamente o alfa é a solução da equação de Poisson 2D, né? Onde, claro, nessa equação de Poisson, a fonte no gauge covariante, né? São as fontes Rothschild, né? Só para lembrar isso da aula passada. Claro, se a gente está pensando em regime de baixa densidade, que seria baixa densidade de cargas, né? De cor fonte, isso significa que a gente pode expandir a exponencial definição de Udegger em termos de potências de alfa, né, ou potências do campo, no final das contas, né. Aqui eu estou escrevendo os dois primeiros termos, né, na expansão da exponencial no primeiro termo e no segundo termo relevante, onde o segundo termo envolve, então, a função alfa, né. É a mesma coisa para a função u, lembrando que o campo AI pode ser escrito como a menos do i sobre g, né, o sanduíche de Udo Degger da derivada das coordenadas transversais. Né? Então, basicamente, nessa aproximação de baixa densidade, o campo aí, né, basicamente, que tem essa expressão aqui, porque ele é campo livre, né, gauge puro, né, ele é um gauge puro, a gente pode escrever o campo aí, basicamente, se a gente vê aqui o que sobra em ordem dominante, né, basicamente isso envolve, então, a integração em Z menos da derivada em I daquela função alfa, que é a solução da equação de Poisson, né? Então, é a partir desse momento que a gente vai calcular, né? Calcular a expressão do campo no espaço de momento, ou seja, as componentes transversais do campo nas coordenadas de momento, né? No espaço de momento. Ele vai ser, obviamente, escrito em termos da densidade de carga no espaço de momento, né? Lembrando que, especificamente, no gauge de cor de luz, né, a componente FA mais I, né, do tensor de campo, basicamente é a derivada, a componente mais, desse próprio campo. Lembrando que a derivada componente mais, usando mecânica quântica, né, isso está associado com o momento associado àquela derivada espacial, né, isso significa que eu vou ter, então, a derivada a mais como sendo menos IH cortado, né, menos IH cortado K+, né, quando eu substituo isso por a derivada I mais por o momento, né, componente mais. Então, essas duas coisas são proporcionais. Né? Obviamente que calcular explicitamente a componente I do campo no espaço de momento envolve, claro, né, uma transformada de Fourier, claro, da expressão do campo no espaço de posição, no espaço de configuração, né, que é o que a gente obtém aqui a partir dessa expressão aproximada em baixa densidade, né, para o campo, né,
nós temos ainda que fazer uma transformada de Fourier, né, do espaço de posição para o espaço de momento, né, porque o campo que está aparecendo aqui, na minha expressão, eu quero que ele apareça no espaço de momento. Né? Bom, aí eu estou só dando um detalhe, eu até deixei em notas de aula lá, né, como é que a gente calcula essa transformada de Fourier, né, do espaço de em X para o espaço em K, usando a expressão aproximada no regime de baixa densidades para o campo AI, certo? Tem uma série de propriedades de transformadas de Fourier que tem que ser utilizadas, mas eu posso mostrar, deixei isso nas notas de aula, basicamente são aplicações de propriedades das transformadas de Fourier, o ponto de partida é sempre escrever o A no espaço de posição em termos dessa integral, que é o termo dominante, né, no regime de baixa densidade. Eu mostrei lá explicitamente, são 2, 3 páginas, até para mostrar que a componente transversal do campo na representação de momento, né, em termos do momento, né, basicamente é proporcional à densidade de carga no espaço de momento, basicamente o ρ de K mais K transverso é a transformada de Fourier da densidade de carga, né, que depende do espaço, né, seria uma função no espaço de posição seria uma função de x menos e de x transverso, quando a gente faz a transformada de Fourier, a gente vai obter a função ρ de A de K mais K transverso. Todas essas outras quantidades que estão aqui, o inverso do K quadrado transverso, KI, o sinal menos I e o K mais embaixo, vem das diversas propriedades, uso 3 ou 4 propriedades das transformadas de Fourier que estão envolvidas. Usando o fato que a componente mais I do tensor de campo é proporcional, né, no final das contas, ao I+, eu posso escrever explicitamente a componente mais I do campo num determinado gauge. Claro, aqui no gauge de cone de luz, a gente está claro, né, só substituindo o A aqui, que a gente vai ter que a componente mais I do tensor do campo, basicamente, é proporcional à densidade de carga, né, no espaço de momento, a razão de KI por K transverso ao quadrado, e a menos de sinais e I's, né? Por que eu estou escrevendo o F mais I no espaço de momento? Porque a distribuição de Bloom, né, é proporcional, na verdade é integral em momento transversal deste correlator, né, que nada mais é que a média sobre a distribuição de cores, né, do produto componentes do tensor, né, o F mais, F mais, o primeiro tensor componente do tensor está calculado no trivetor K, né, e o outro no trivetor menos K. Obviamente, o produto desses duas componentes do campo, né, do tensor, né, na verdade, são proporcionais, né, aos produtos das densidades de carga no espaço de momento, a menos do KT transverso que tá aqui na frente. Né? Essa quantidade aqui, na aula passada, a gente discutiu bastante, né? Esse correlator, né, de 2 pontos, né, no espaço de posição, claro, né, de duas densidades de carga, né, isso é proporcional a algumas quantidades que a gente definiu na aula passada, a partir das médias de produto de cargas, né, esse correlator aqui basicamente é proporcional, então, a uma quantidade tilde que a gente definiu como a mi tilde A. O mi tilde A basicamente é a carga quadrada de cor, né, por unidade de área transversa por unidade de cor. Né? E, claro, quando eu multiplico essa quantidade, né, quadrado da carga por unidade de cor e por unidade de área transversal, né, se eu multiplicar essa quantidade por a área transversal total do núcleo, né, e o número total de cores dos grumos, né, eu vou obter justamente esse correlator, né, como a gente viu na aula passada, certo? Então, eu consigo mostrar que na aproximação de pequena densidade, né, ou seja, núcleos leves, basicamente, né, a distribuição de Bloom deve ser proporcional, né, a menos da integração em momento transversal, dessa quantidade específica que é o metil de ar, né? Densidade carga ao quadrado por unidade de área transversal por unidade de cor. Né? E aí a gente pode calcular, tem lá o detalhe da conta, né, que eu fiz na aula passada, deixei lá para vocês verem com as propriedades das transformadas, mas a distribuição de Bloom, por definição, né, ela envolve, como a gente já mostrou, uma integração de 0 até Q2, onde Q2 é a escala, né, em x é x Bjork, né, a fração de momento longitudinal, né, isso envolve, então, a integral no momento transversal, né, dos Blooms, né, desse correlator, né, que envolve, então, a média sobre a configuração de cores
do produto dessas duas componentes, dessas componentes do campo, do tensor de campo F e mais, né? Calculadas, claro, em momentos transversais diferentes, né? K barra e menos K barra. Esse correlator a gente já calculou explicitamente, né, em termos das densidades de carga, usando o que a gente fez na aula passada, né, a investigação que a gente fez na aula passada. Substituindo isso aqui, na definição da expressão de Bloom, né, a gente consegue mostrar que, no final das contas, vendo das constantes que vão ficar para fora, a distribuição de Bloom, né, nesse regime de baixa densidade, vai envolver, claro que eu estou aqui assumindo invariância, simetria esférica aqui, ou simetria, né, simetria polar, né, porque o integrando em K só depende de K quadrado, eu não tenho nenhuma dependência no ângulo polar aqui, quando eu escrever, por exemplo, a integração de 2K em coordenadas planopolares, né? Isso nos dá π como resultado da simetria, a simetria angular, né? E vai nos dar ainda uma integração no quadrado do momento transverso. E quem a gente vai integrar no quadrado do momento transverso? Basicamente, a quantidade 1 sobre K transverso ao quadrado. Obviamente, claro, a gente tem que regularizar, né? Vai dar logarítmico, né? Eu tenho um logaritmo em K quadrado, né, calculado do limite inferior, que seria 0 até Q2, mas o limite inferior é divergente, né? A gente sempre pode utilizar um cutoff do momento transversal inferior como sendo o lambda QCD, né, o menor momento transversal que admite uma expansão perturbativa, né? E aí a gente consegue obter explicitamente, né, a distribuição de gluons para núcleos leves, né, no regime de baixa densidades, né, de gluons nesses núcleos, né. Basicamente, claro, no modelo de Maclaurin-Venn-Coupalin não há dependência em x, né. O que a gente tem aqui na frente são basicamente normalizações, né, e um logaritmo da escala Q quadrado, né, normalizada pelo lambda QCD. Então é já esperado que no modelo de Maclaurin-Venn-Coupalin, como não tem dependência em rapidez na média, né, na função peso, claro que a gente não vai ter dependência em x aqui explicitamente, né? Mas a dependência na escala, no limite de densidade baixa, a densidade, né, de gluons, ou a distribuição de gluons, é proporcional, então, a log de Q2 sobre lambda QCD, que é o típico, né, quando a gente usa equação de evolução de Glap, né, em mais baixa ordem, em alfa S, a gente sabe que o comportamento em Q2 é logarítmico, né? Em Q2, que dão, na DGLAP, dão as famosas violação do escalamento de Bjork, né? E a violação desses escalamentos são tipicamente logarítmicas em Q2, onde Q2 é a escala de prova, né? Claro que a gente pode descrever ainda as normalizações que estão aqui em termos do número atômico, né? Número de massa atômico do núcleo, né? Lembrando que a quantidade, explicitamente na aula passada a gente construiu, né? A quantidade metil de A, que é a densidade, a carga ao quadrado por unidade de área transversal por unidade de cor, a gente mostrou que isto é G quadrado A, 2π sobre R ao quadrado, onde RA é o raio do núcleo, lembrando que aqui onde a gente tem G quadrado, a gente pode substituir por o acoplamento alfa S, né, o acoplamento adimensional. Alfa S, então, no regime de baixa densidade, a distribuição de gluons via o modelo de Maclaurin-Venn-Coupalin tem comportamento logaritmo e a normalização é proporcional ao número atômico, né, do núcleo. É linear em A e, claro que eu estou usando a definição de CF, né, o coeficiente de Casimir, na representação fundamental, né, mas basicamente é linear em A, né, no shadowing, né, não tem shadowing, né, basicamente eu posso pensar que a distribuição de Bloom no núcleo, no modelo Maclaurin-Venn-Coupalin, no limite de baixa densidade, basicamente é A vezes a distribuição de Bloom no próton, né, onde a distribuição de Bloom no próton basicamente tem uma dependência logarítmica em Q2. Né, isso a gente já esperaria quando a gente está no limite de pequeno shadowing, muito pouco shadowing. Bom, agora a gente vai para o caso completo, né, que seria a introdução de utilizar, ao invés de expandir, né, no limite de baixa densidade, as linhas de Wilson, né, os operadores, o Dagger-U, né, como a gente fez agora aqui no limite de baixa densidade. Se a gente quiser calcular o caso completo, né, a gente vai ter que levar adiante a exponencial desta integração aqui, né, que aparece nas definições de U e do Dagger, ou seja, nas linhas de Wilson. Né?
Então, lembrando, se eu expandir em séries de Taylor, né, cada uma dessas linhas de Wilson envolve potências do campo, né? Porque, lembrando de novo, né, no gauge covariante, por exemplo, o campo a mim é diretamente proporcional, né? É exatamente essa função alfa, né, que é a solução da equação de Poisson 2D, cuja densidade de carga são os Rothschilds, né? Como a gente analisou na aula passada, certo? Antes de analisar a distribuição de Bloom, eu queria só definir, acho que eu não defini ainda, né? A gente definiu a densidade de Blooms a distribuição de Blooms, perdão, a partir, a partir desse correlador, né? Que depende, no gauge de Conde de luz A mais igual a zero, tem esta forma funcional, né? Mas lembra que a gente pode generalizar para outro gauge, mas o gauge de Conde de luz, a distribuição de Bloom é diretamente proporcional, né? Esse correlator, né? Que envolve as componentes e mais do tensor de campo, né? Eu não defini ainda, mas eu posso definir, por exemplo, a distribuição de Bloom não integrada de Weizsäcker-Williams, né, que eu estou denotando aqui por N de Y, né? O Y quer dizer que eu posso, eventualmente, ter uma dependência na rapidez, não no modelo McLaren, mas eu posso, se eu usar Jimmy Walk, por exemplo, para a função peso, eu posso introduzir aqui explicitamente uma dependência em Y, mas essa minha UGD-WW, né, ela depende do momento transversal e do parâmetro de impacto, né? Basicamente, isso é essa quantidade, né? dN, dy, dk transverso, db transverso, né? O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou mostrando que isso aqui é o número de Blooms, né? Por unidade de rapidez, por unidade de momento transverso, por unidade de área transversa, né? Porque o parâmetro de impacto está associado com área. Né? Então, basicamente, o GD, WW, tem a ver com a densidade de Blooms, o número de Blooms por unidade de rapidez, momento transversal e área transversal, né? Se a gente utilizar a definição anterior, né, do que é a distribuição de Blooms em termos de x e de kt apenas, né, e não em b, eu posso então calcular a UGD WW, né, que depende do parâmetro de impacto, né, a partir da distribuição de Bloom, que depende apenas na no momento transversal, né, como a gente já está utilizando. Se eu quiser analisar a densidade de Blooms, né, ou a UGD, né, Device Williams, integrado sobre o parâmetro de impacto, né, se a gente assumir um modelo, né, para o núcleo ou para o próton, né, onde a gente tem distribuição homogênea, né, ou seja, basicamente aqui eu estou assumindo distribuição homogênea, quer dizer que o perfil, né, em parâmetro de impacto da distribuição de Blooms, basicamente, é uma constante para B entre zero e o raio do núcleo ou do próton, né? Assumindo densidade uniforme. Né? Se a gente definir a densidade uniforme, a integração no parâmetro de impacto dessa função θ basicamente vai nos dar a área transversal do núcleo, né, ou do nucleon, que é πr ao quadrado. E aí a gente pode definir, então, a UGD WW, né, Weizsäcker-Williams, em termos só do momento transversal, onde a gente já fez a integração em parâmetro de impacto, né? Basicamente, eu posso conectar essa UGD, que depende apenas do momento transversal e da rapidez, como sendo a área transversal do núcleo multiplicado por esta quantidade, vai nos dar a densidade, né, o número de Blooms por unidade de rapidez por unidade de momento transversal. Tá? Então, πr ao quadrado vezes a n de ykt, basicamente é o número de Blooms por unidade de rapidez por unidade de momento transversal. Né? Obviamente, a gente a gente já conhece essa quantidade aqui, né? Basicamente, ela é proporcional, né? A menos da integração em momento transversal, ela é associada ao correlator, né? O número de Blooms por unidade de rapidez por unidade de momento transversal, basicamente está associado ao correlator, que a gente já acabou de calcular agora há pouco ali na aproximação de baixa densidade, né? Então, por exemplo, a UGD-WW, que depende do momento transversal e da rapidez, de novo, é proporcional, né? É proporcional ao correlator, né? Como a gente acabou de calcular. Claro que aqui no nosso caso a gente vai usar o caso completo, né? Caso completo. E, claro, a gente assumiu aqui densidade uniforme, né? Em parâmetros de impacto, né?
Então, ambas as quantidades, né, tanto a UGD quanto a distribuição de grooms, né, ambas vão depender explicitamente, né, desse correlator. No caso da distribuição de grooms, ainda a gente tem integração em momento transversal, né? E aqui no caso da UGD, a gente não tem, claro, a integração em momento transversal, porque ela depende do momento transversal, né? Mas igual, depende do valor do correlator, no caso completo. Né? Em ambos os casos, né, tanto a N quanto a XG, ambas são proporcionais a não terço, né? Se a gente lembrar, basicamente eles são proporcionais à carga ao quadrado, ao número de fontes, né? Lembrando, é o número de fontes, né, por unidade de área transversal, né? Então, lembrando que o número de fontes por área transversal dividido o número de fontes dividido pela área transversal do núcleo, basicamente tem uma dependência de A não terço. Lembrando que o número de fontes, basicamente, é A vezes 3, né? Ou seja, em cada nucleon a gente tem 3 quarks de valência, e quando a gente divide A por o raio nuclear ao quadrado, que está embaixo, né? Ou seja, o número de carga por área transversal, a gente vai ter uma dependência de A não terço. Certo? Mas, então, é dependente de A, né? Cresce com a distribuição de grooms e a própria UGD, né? Claro que aqui a gente vai fazer a conta completa, né? Sem fazer a aproximação de, de baixa densidade, né? A gente vai ter que usar toda a linha de Wilson, né? Então, basicamente, o nosso ponto de partida, de novo, né? Tanto para o UGD quanto para a distribuição de grooms, vai envolver o cálculo explícito desse correlator. Aqui na esquerda, claro, a gente está usando a forma do correlator no gauge de Conde-Luz, né? Onde a gente conhece bem qual é que é a cara dessa componente mais I do campo no espaço de configuração, no espaço de coordenadas, né? E claro, a gente pode relacionar esse produto aqui, né, com o que a gente conhece, por exemplo, sobre a cara do campo no gauge covariante, né? Lembra na aula passada, só para lembrar, né, te mostrou explicitamente que no gauge covariante, né, a componente mais I do campo, né, é basicamente menos a derivada transversal daquela função alfa de A, né, que é a solução da equação de Poisson 2D, né, onde a densidade de carga fonte está aqui, né, a rho tilde é a densidade de carga. Né? Então, a solução dessa equação de Poisson nos dá o alfa, basicamente a derivada transversal do alfa, a menos o sinal, nos dá a componente mais I do campo no gauge covariante. Obviamente, a gente pode escrever, né, esse produto no gauge de Conde-Luz em termos, né, do tensor de campo no gauge covariante, como a gente quiser. Né? Então, por exemplo, o F mais no gauge de Conde-Luz é escrito como sanduíche, né, pelas transformações de gauge U, né, do tensor do campo, componente mais I, no gauge covariante. Né? Obviamente, se isso é verdade, o produto que aparece aqui na esquerda também pode ser escrito, então, em termos da componente do campo I+, do tensor de campo I+, no gauge covariante. Lembrando que quando eu coloco tilde, a gente está falando de gauge covariante, quando a gente não coloca tilde, a gente está analisando as quantidades no gauge de Conde-Luz. Né? A gente pode mostrar explicitamente, né, que quando a gente escreve, né, esse correlator no gauge covariante, né, onde o campo basicamente, ou os tensores de campo, né, são basicamente o negativo da derivada del I alfa, né, a gente pode mostrar que no gauge covariante, né, a quantidade que a gente vai ter que calcular, né, por exemplo, é esta quantidade aqui, né, então eu tenho o primeiro Fi mais vai dar esta contribuição aqui, né, e o segundo F mais vai nos dar essa contribuição aqui, obviamente, lembrando que no espaço de configuração, né, de coordenadas, né, os dois campos, né, os dois componentes do tensor de campo estão calculados em coordenadas distintas, né. No primeiro caso, está calculado na coordenada x, e no segundo, né, no segunda componente do campo, ele está calculado na coordenada y. Né. Então, de qualquer maneira, no gauge covariante, calcular a distribuição de Bloom, né, ou a própria UGD, né, envolve calcular a média sobre configurações de cores dessas quantidades aqui. Né? E lembrando, claramente, no caso completo, né, no caso anterior, a gente expandiu a U Dagger e a U em potências de alfa, que basicamente no gauge covariante são em potências
da densidade de carga, né? Ordem a ordem, né? Ordem 0, 1, 2, 3 da densidade de carga. Tá claro aqui que se a gente for usar o caso completo, se eu abrir as expressões em série, né? De Taylor, tanto do Udegger quanto AB, né? Quanto do Udegger AC, né? Ou seja, das linhas de Wilson, né? Eu vou fazer claramente aqui dentro desse correlator produtos dos alfas, né? Que estão embutidos aqui dentro das expressões dos U's, né? Potências de alfa com esses caras, que envolvem as derivadas dos alfas, né? Então, calcular o correlator é uma munaia gigante, né? Termo a termo, né? Onde a gente vai ficar brincando com valor esperado ou média, né? Sobre configurações de cores, de produtos de potência das funções alfa com essas derivadas, tá? Claro que a gente pode usar uma série de argumentos para mostrar que várias dessas médias, né, envolvendo produtos dessas quantidades aqui, né, que basicamente é o campo no gauge covariante, né, com potências de alfa, várias delas vão nos dar resultados nulos, né? Lembrando que no gauge covariante, né, o campo amplitude, né, é delta mais i, a própria função alfa, né? Então, quando eu falo de alfa, basicamente eu estou falando do campo ami no gauge covariante, né? Se a gente quer calcular explicitamente essa tralha aqui, né, uma das coisas que a gente vai ter que resgatar, né, é que no gauge, né, covariante, né, essa quantidade aqui, né, não é exatamente isso que está aqui, mas de qualquer maneira, a menos das derivadas, sempre vão envolver, essa média aqui vai envolver esse tipo de produto, né, o produto pelo menos de duas funções alfa, né, quando eu faço as expansões dos Udeggers, né, e faço o produto dele com a derivada do alfa, né? As caras que vão aparecer são desse tipo, né? Nós vamos ter que calcular médias, por exemplo, desses correlatores, né? Das funções alfa, né? Então, alfa A, alfa B, calculada em coordenadas transversais, em coordenadas diferentes, né? Tricoordenadas diferentes. A gente pode mostrar que esta quantidade aqui, né? Essa média, né? Ou esse correlator, né? É basicamente proporcional a largura da gaussiana lá no modelo do McLaren-Vanderpoel, que a gente chamou de mid x menos, né? Inclusive, na aula passada, a gente interpretou o que é o mid x menos, né? Então, só para mostrar que isso aqui é verdade, né? E essa é uma quantidade que a gente vai utilizar para o cálculo, né? Dos correlatores que a gente vai ter que calcular quando a gente expande isso termo a termo, né? Uma primeira coisa que eu vou lembrar é que eu posso escrever alfa em termos do ρ, que é a densidade de carga, né? Lembrando, os alfas são as soluções da equação de Poisson, né? Então eu posso escrever a densidade de carga, né? Fonte no gauge covariante, ele pode ser escrito como negativo do Laplaciano 2D da função alfa, né? Lembrando que em mecânica quântica, né, a gente pode escrever, por exemplo, o momento transversal, né? O vetor momento transversal em mecânica quântica, né? A partir de um operador diferencial, né? Claro, a representação diferencial do momento, né? Do momento linear, né? Menos IH cortado, a derivada associado a esse momento, né? Como esses componentes são transversais, basicamente o K transverso está associado com o gradiente, né? Menos I, H cortado, o gradiente 2D, né? Com isso, a gente consegue entender, né, que, claro, em H cortado C igual a 1, né, que o momento transversal ao quadrado, né, pode ser representado, né, pelo negativo do operador Laplaciano 2D, né? Então, em alguns lugares eu posso substituir o Laplaciano 2D pelo K quadrado, né? Quadrado do momento transversal. Por que isso é importante, né? A equação de Poisson, no final das contas, se eu usar esse truque, né, de representar o Laplaciano via o quadrado do momento, né, eu posso então reescrever, né, as densidades de carga do gauge covariante diretamente com a função alfa menos da multiplicação pelo momento transversal ao quadrado, né, claramente, né? Então eu substituir aqui o operador nabla 2 por menos K transverso ao quadrado, né? E aí eu posso, né, posso calcular esse correlator, né, basicamente quando eu faço a tradução do alfa para ρ,
Esse correlator, na verdade, a menos do k quadrado, né? Que vai, na verdade, k na quarta, né? A menos de um k na quarta, isso é esse cara aqui é proporcional, a menos do k na quarta, né? Ao correlator das densidades de carga mesmo, né? São proporcionais, né? Os alfas e os ρs são proporcionais. Os alfas são o inverso de k quadrado vezes as densidades de carga no gauge covariante. Esse correlator, a gente já viu na aula passada, né? A gente calculou explicitamente, né? Ele é escrito em termos da função μx-, né? Onde a função μx-, lembrando, a integral da função μx- em x-, ou seja, na coordenada longitudinal, né, no cor de luz, né? Basicamente nos dá aquela quantidade metilde de A, que é a carga por unidade de área transversal por unidade de cor, né? Que é G2A sobre 2π RA ao quadrado, né? Então, basicamente, a gente pode, a menos da divisão por K transverso na quarta, basicamente, este correlator é igual a este correlator das densidades de carga, né? Claro, usando esse truque aí de transformar o Laplaciano em momento transversal ao quadrado, né? E aí, claro, jogando aqui, eu consigo mostrar que esse correlator dos alfas, né, produtos dos campos, né, de dois campos, né, em coordenadas distintas, isso é basicamente proporcional à função mi de x menos, né, a menos da divisão por k transverso na quarta, né. Aqui eu estou compactando a notação, né, a dependência em k na quarta embaixo e a função mi de x menos eu estou chamando a função gama de x menos e k transverso, né, porque depende dessas duas variáveis, né, obviamente. Então, a gente já sabe quais são os tipos de correlatores que pode aparecer quando a gente expande essa tralha aqui, né, potência a potência, na série de Taylor do Udegger, dos dois Udeggers que estão aqui. Obviamente, a gente tem um perigo aqui, né, que esse correlator aqui tem uma divergência quando o K vai tender a zero, mas a gente tem como contornar essa divergência, né, quando a gente for integrar em momento transversal. Né? Professor. Fala, Edson. Professor, olha só, ali usando aquele truque, né, de K transverso igual a menos H cortado menos H cortado ao quadrado vezes o Laplaciano ao quadrado. Daí, para onde que foi esse H cortado ao quadrado? E daí não tá... Não, lembra que a gente está usando, a gente tá usando unidades naturais, né? O H cortado é C. C e H cortado são 1, né? Ah, isso, tá bom, Significa que no beleza. nosso caso, o K quadrado é basicamente o Laplaciano, o negativo do Laplaciano. Né? Em unidades naturais, o K quadrado é o negativo do Laplaciano. Lembra, a Entendi. gente não usa mais H cortado em lugar nenhum, nem C, né? Está usando unidades naturais. Graças a Deus. Mas isso a gente já faz lá em mecânica quântica no relativística, né? Substituir o momento em termos do Laplaciano, né? É uma maneira como a gente constrói, por exemplo, a equação de Schrödinger, né? Por exemplo. Sim. Prof, mas essa operação que tu faz essa correspondência entre o K e o operador, isso é a quantização da mecânica quântica, né? Isso. Mas isso não acaba estragando o modelo, sendo que ele é semiclássico? Lembra, o modelo é quântico, né? A única coisa que a gente está falando que é clássico, né? É porque as flutuações, né? As flutuações são irrelevantes, né? Lembra, toda a conta aqui é no sentido que ela é quântico, mas as flutuações quânticas são irrelevantes. É por isso que a gente chama de clássico ou semiclássico, né? Não, eu só pergunto porque esse terreno de teorias semiclássicas eu nunca sei muito bem o que é válido e o que não é válido. Por exemplo, assim, eu tô na mecânica quântica, eu sei que eu posso pegar um momento e fazer isso, sabe? Agora, quando tu tô indo para aí, eu posso fazer, entendeu? Eu vejo que agora eu posso, porque o professor realizou essa transformação, mas essa era só a minha dúvida. Tipo... Esse truque de transformar os operadores diferenciais em derivadas eu estou fazendo toda hora por aqui, né? Mas lembrando, a conta a princípio é teoria quântica de campos, mas é mecânica quântica, né? A gente só mostra que nesse regime de alta densidade as flutuações quânticas são irrelevantes, né?
Lembrando que a gente pode descrever os estados como estados coerentes, né? Que são os mais próximos dos clássicos, né? Mas lembrando, estados coerentes são estados quânticos, são autovalores, né? Autovalores do operador aniquilação. Então, quando a gente está falando de estados coerentes, né? Eles são os mais próximos dos clássicos em mecânica quântica, mas ainda é mecânica quântica. Né? Quando está falando de estados coerentes, ainda é mecânica quântica. A única vantagem dos estados coerentes é que eles são, basicamente se comportam, né, as quantidades que a gente vai calcular, basicamente se comportam como os casos clássicos. Né? Não, tudo bem. É só para que a gente acho que também essas coisas vão ficando melhor conforme vai usando o modelo. Mas é que esse terreno, até molecular e atômica tinha um pouco disso, sabe? Que ele faz muitas aproximações semiclássicas para tu fazer as contas e sempre fica aquela insegurança, sabe? Eu posso usar isso porque eu usava em mecânica quântica. Eu digo algumas operações em particulares, sabe? Tipo, mas acho que isso a gente vai fazendo e vai ficando mais claro se pode, não pode, se tá... Acho que na aula passada até comecei, né, argumentando usando o fato que eu posso escrever o estado inicial como estados coerentes, né? A gente mostra que no limite de alta densidade, né, número de grooms grande, né, a gente tem flutuações indo a zero. Eu mostrei explicitamente, né? Mas igual, quando eu estou escrevendo por estados coerentes, eu estou usando terminologia da mecânica quântica. Né? Obviamente, as quantidades físicas parecem clássicas, né? São muito próximas das clássicas. Né? Ok, não era isso. Nesse sentido. Perfeito. Agora eu estava falando o que eu tinha. Tá. Então eu estava mostrando aqui explicitamente que os correlatórios que vão ser envolvidos, né, nas expansões do nosso correlator, que vai dar a distribuição de grooms ou o AUGD, né, basicamente envolvem, né, esses tipos de correlatores aqui que a gente conseguiu mostrar explicitamente que depende apenas das deltas, né, dependem separadamente na componente longitudinal das coordenadas de Conde-Luz e forma quartica, né, inverso da forma quartica no momento transversal. Tem divergência, mas a gente tem como tratar isso lá na distribuição de Grun via Katoff. Né? Lembrando que os campos, lembrando que eu estou falando toda a minha continha aqui no gauge covariante, né? Lembrando que no gauge covariante o campo é basicamente a função alfa, né? A menos da delta, né? Eles são descorrelacionados em x menos, né? Que é o comprimento longitudinal, né? Transversal, perpendicular ao plano do núcleo, né? Quando a gente está pensando a panquequinha, né? Eles são descorrelacionados, né, em x menos, né, os campos, né? E aí isso vai simplificar bastante os cálculos dos correlatores que a gente vai ter que fazer, né? A descorrelação aqui em x menos, a gente discutiu um pouquinho isso na aula passada, mas a descorrelação aqui, né, em x menos significa que os dois campos, né, cromoelétricos, lembrando que no gauge de Conde-Luz basicamente está usando claro, analogia com o eletromagnetismo clássico, né? Del I a Mi, né? Del I a mais, por exemplo, né? Está associado com o campo elétrico lá no eletromagnetismo clássico, claro, no gauge covariante aqui, né? E aqui, obviamente, o nosso sanduíche, a nossa média envolve os campos cromoelétricos, né? Aqui e aqui, como a gente comentou na aula passada. Então, a descorrelação significa que esses dois campos cromoelétricos que aparecem aqui naquela média, né, no gauge covariante, né, esses dois caras aqui, né, podem ser contraídos apenas juntos, né, e não com outros campos, né, alfa, gerados quando a gente expande, né, os operadores U nas linhas de Wilson, né, essas dois caras aqui, né, quando a gente expande o U e o U-Dagger. Né. Isso significa que tem vários correlatores que eu vou desconsiderar e só vou utilizar aqueles correlatores onde eu tenho produto apenas desses campos cromoelétricos juntos, né, contraídos juntos. Eu posso mostrar aqui a contração deles com outros, né, vai nos dar resultado nulo para o correlator. Né? Usando esse fato, a descorrelação, né, a gente pode então começar a calcular explicitamente a média, que é essa daqui, no gauge covariante. Né? Então, vai calcular essa tralha,
como eu estava comentando, só vai sobreviver, né, aquelas expansões. As médias que sobrevivem, né, são aquelas apenas que envolvem, devido à descorrelação, né? São as médias que sobrevivem, são só aquelas que envolvem os dois campos cromoelétricos, né, calculados em coordenada x, em coordenada y, né, são coordenadas distintas, esses campos estão calculados, né, e claro, a média, né, a média das linhas de Wilson, né? Das linhas de Wilson, claro que eu tenho aqui eu estou usando que o Dagger AC pode ser escrita como UCA, né? Aqui no nosso traço. Né? Basicamente, eu posso separar aqui o correlator envolvendo os campos cromoelétricos, né? E um correlator que envolve, então, só as expansões das linhas de Wilson. Né? Como eu argumentei aqui na descorrelação, quando eu abro essa tralha, só o termo 1, né, o termo unitário, né, vai contrair e dar termo não nulo, né, junto com esses caras aqui. Né? Então, aqui o fato, eu substituí o Dagger AC por o CA na representação adjunta. Né? Então, o correlator que a gente tem que calcular, basicamente, envolve a delta, né, de x menos y menos, o traço desses caras aqui, né? Basicamente, se vocês olharem os índices, isso aqui é o traço, valor médio, né? A média do traço de Udegger U, onde cada um desses U's, né, está sendo calculado em coordenadas transversais distintas, né? Toda essa tralha a menos do traço, né? A menos do traço desses caras aqui, né? É o resultado deste correlator, né? Este correlator a gente consegue obter a partir deste correlator que a gente tem aqui, né? Lembrando que este correlator aqui basicamente envolve a função mid-x menos, né? E o k perp transverso, né? Na potência quântica e embaixo, né? Que é o que está aparecendo aqui explicitamente, né? Então, claro, eu pulei uma coisa aqui, eu tenho que mostrar que quando eu calculo o correlator, né? Correlator do produto das derivadas dos campos, né? Obviamente, esse produto das derivadas dos campos, eu vou ter que escrever eles necessariamente, né? Em termos desse correlator aqui, né? Que envolve só o produto dos campos, né? O procedimento que eu não fiz aqui o detalhe, né? O procedimento envolve o aparecimento apenas do operador laplaciano daquela função gama A, né? Que a gente acabou de mostrar aqui, né? Que é 1 sobre k transverso na quarta vezes a função mi de x menos, né? Certo? Mas a forma funcional aqui na esquerda, a média que envolve só os campos cromoelétricos é essa delta, que é basicamente essa delta aqui, ó. Né? E operações sobre a função gama de A, né? Quando eu aplico as derivadas sobre esses campos, né? A gente pode mostrar, que não está detalhado, que no final das contas isso vai envolver o negativo do Laplaciano daquela função gama de A. Tá? Então agora que a gente já está começando a convergir com a expressão tratável, né, da média que vai estar envolvida no cálculo da distribuição de Bloom ou da UGD. Né? Envolve duas coisas. Né? Uma delas é o traço do Degger-U, né? E outra é o cálculo do Laplaciano da função gama de A. Né? Gama de A que depende daquela forma, como a gente mostrou, nas duas variáveis, né? Tanto no x- quanto na dependência transversal. Né? Aqui eu estou dando detalhe porque eu desconsiderei quase todos os outros correlatores, né? A menos deste daqui. Né? Tá? Aqui eu estou fazendo uma série de argumentos, na verdade envolve simetria rotacional das derivadas daqueles campos, né? Mostrando que eles não podem ser contraídos com componentes do campo que vem da expansão dos U's, né? Basicamente eu mostro que esse tipo de correlator, a gente pode mostrar, né? Que esse tipo de correlator alfa, que vem da expansão dos U's com as derivadas do campo, né? Esse correlator dá explicitamente nulo. Então, todas essas contribuições desse tipo são zero, né? E a outra contração do tipo lembrando que nesse correlator aqui as coordenadas transversais são iguais,
Aqui nesse correlator de baixo, as coordenadas transversais são distintas, né? Ambos tipos de correlatores, um dá zero e esse tipo de correlator dá deltas, né? Deltas em x menos, y menos e o menos. Tá? Isso tudo garante que quando eu aplico essas propriedades desses correlatores específicos, os correlatores que vão aparecer na expansão, né? Na expansão original deste cara aqui, né? Deste cara aqui, vão sobreviver apenas, vai sobreviver apenas este cara, que envolve o produto dos campos cromoelétricos no gauge covariante. Né? É que eu estou mostrando todo o argumento de por que isso é verdade. Né? Bom, como eu estava mostrando, né, o correlator que sobrevive no final das contas, né, o correlator que vai sobreviver no final das contas, que é proporcional a este cara aqui, né? É proporcional ao traço, né, ao traço do Daguerreau, como a gente mostrou aqui explicitamente. Né? Aqui é uma delta, eu tenho operações sobre uma função, que é o gama A, mas basicamente o correlator que nos interessa, toda a quantidade de interesse está, né, nesse traço, né, do Daguerreau, claro, a menos essa operação do Laplaciano sobre a função gama A. Né? Eu posso definir aqui uma quantidade que eu chamo de S, A de x menos e do R transverso, lembrando que a diferença entre x transverso e y transverso é o vetor transversal R, né? A distância transversal. Né? Eu vou definir essa quantidade para quando eu for escrever o correlator, né? Quando eu for escrever este cara aqui, eu vou escrever ele em termos dessa quantidade SA. Depois eu vou interpretar o que quer dizer, o que significa essa quantidade SA que eu estou definindo aqui. Né? Mas eu estou definindo uma quantidade SA, que depende das coordenadas transversais e de x menos, né? Então, de x menos e R, né? É 1 sobre o número de cores, né? No caso dos runs, né? Que é NC menos 1. E o traço, né? O traço que está aqui na direita do correlador que nos interessa, esse traço aqui. Valor médio do traço, né? Valor médio do traço. A média é a média sobre as configurações de cores, né? Então, eu calculo o traço e ainda faço a média. Né? Essa criatura aqui pode ser calculada explicitamente se a gente expandir, né, as linhas de Wilson, tanto o U quanto o Udegger, né? E impondo essas regrinhas, como eu comentei aqui, né? Quando a gente vai calcular correlatores, né? Eu vou utilizar de novo, mais uma vez, o resultado nulo para uma série de correlatores, né? Que são esses dois casos aqui que eu acabei de comentar. Certo? Bom, eu aqui não vou abrir explicitamente, né, a abertura dos traços, né, abrindo em série de Taylor o Dagger e o U, e ainda tomando, né, o valor médio e vendo quais os correlatores vão aparecer, né, mas pode ser mostrados. Né, basicamente, eu estou seguindo aqui o review do Color Glass do Yanko, Leonidov e McLaren, né, de 2002. Né. Basicamente, essa função SA, que está aqui, que é proporcional à média do traço, né, depois que eu faço a expansão e calculo os correlatores sobreviventes, né, pode ser mostrado que basicamente ela é dada pela exponencial desta quantidade aqui, né, onde a gente tem o quadrado do acoplamento, número de cores e a diferença de duas funções que eu estou chamando de xi de A, né, onde o xi de A é trivial, né, ele é definido como uma integral em z menos, né, de menos infinito até x mais. Basicamente isso aqui vem lá do expoente das linhas de Wilson, né? Da função gama de A, de Z menos e R transversal. Tá? Obviamente eu estou fazendo um pulo do gato enorme aqui, né? Abrir, ou seja, tem várias páginas para partir daqui e chegar aqui, né? Ou seja, o cálculo do traço com os campos, com as linhas de Wilson expandidas, ordem a ordem em alfa, e calculados os correlatores não nulos, né? E aí a gente pode interpretar um pouquinho o que significa essa quantidade S de A, né? Que é proporcional ao correlator que a gente quer calcular, né? O expoente que está aqui em cima, né? Ele surge basicamente, ele tem, aqui dando só a palhinha de por que tem esta forma, né? Por exemplo, o expoente aqui, o termo G ao quadrado, basicamente vem do correlator desse tipo de produto que vai aparecer, né? Quando eu faço a expansão, então, dos U e o Daggers no traço, vai aparecer termos desse tipo, né? Média de GTA, diferenças da função alfa ou do campo, né?
no gauge covariante, né, calculados em coordenadas distintas, né? Então, o G² basicamente vem desse correlator que envolve esses produtos das alfas, né? Na verdade, diferenças das alfas com cores distintas, né? Com rótulos de cor distinta, em coordenadas distintas, né? Esse correlator, claro, vai dar a origem ao G², tá claro, né? O NC vem do produto TA-TB, né? Quando a gente aplica delta de AB, né? Quando a gente aplica delta de AB, o TA nos dá justamente o número de cores, né? E o resto que está aqui, né? Ou seja, o correlator dessas diferenças de alfa e índices de cor diferentes vai resultar, no final das contas, nessas duas funções que estão aqui acompanhando o G2 e o NC, certo? Claro, eu estou antecipando, a gente vai voltar em amplitude de dipolo, né? Mas essa quantidade que está entrando aqui dentro desses correlatores, né? Que basicamente é IG, TA, essa diferença, né? Alfa A calculado em X barra, né? Menos alfa A calculado em Y barra, é um dos caras que está aqui nesse correlator, né? É a amplitude para o espalhamento de um dipolo no gauge de Coulomb, né? A alfa, tá? Então, obviamente a gente não falou de dipolo ainda, né? A gente só fez quark, né? Interagindo com o campo do glumo, né? Com o campo gluônico, né? Mas quando na aula que vem a gente for analisar o DIS, né? Onde a gente vai espalhar um dipolo no campo do núcleo, né? Aí a gente pode entender que esta quantidade aqui basicamente vai dar a amplitude de espalhamento de um dipolo no campo de cor do glumo, né? Em mais baixa ordem no campo, né? Mais baixa ordem no campo. Ou seja, é a amplitude para apenas um espalhamento, né? Do dipolo com o campo, né? Não inclui os múltiplos espalhamentos, né? Essa equação para SA, que é uma exponencial desta tralha aqui, né? Basicamente, então, esta amplitude de dipolo multiplicado pelo seu complexo conjugado, né? No caso do espalhamento único, né? De um único espalhamento. Obviamente, a amplitude de dipolo para um único espalhamento desse dipolo no núcleo está no numerador e isso está sendo exponenciado, né? No final das contas, a exponencial, no final das contas, é uma tradução dos múltiplos espalhamentos desses dipolos como núcleo, né? Na chamada aproximação econal, que a gente vai discutir de novo mais adiante, né? Mas é só para entender da onde está vindo, né? Passando daqui para cá, de onde está aparecendo, por que aparece essa exponencial. A exponencial tem a ver com múltiplos espalhamentos, e o argumento da exponencial basicamente tem a ver com o correlator, né, desta forma aqui, que pode ser interpretada um deles, né, um dos campos que está aqui, né, uma das quantidades que está aqui é basicamente a amplitude de dipolo, no caso de um espalhamento. Ainda posso escrever, por exemplo, a amplitude de dipolo em termos do próprio campo mesmo, a componente do campo mais i, a componente do tensor mais i, né, do tensor do campo no gauge covariante, está relacionado com essa amplitude de dipolo. É só dando o detalhe, não é importante para nós aqui, né, só estou dando o detalhe da onde estão vindo, né, essas quantidades que envolvem a definição da função SA depois que eu fiz a expansão, calculei o traço e obtive as médias, né? Ou seja, os correlatores que restam na expansão. Aqui eu vou olhar um pouquinho mais em detalhe o argumento ali da exponencial da função S de A, né? Que representa, então, múltiplos espalhamentos de dipolos no campo do núcleo, né? Basicamente, eu só vou analisar o que é essa quantidade que está aqui, né? A gente pode mostrar, né, que essa diferença de funções que se há, lembrando que o primeiro que se há está calculado em coordenada transversal nula e o outro está calculado em coordenada transversal não nula, né? Lembrando que o XA, deixa eu voltar aqui, como é que eu defini o XI, né? O XI depende da função gama. A função gama de A depende... A função gama de A depende da maneira transversal
na potência quartica, né? Ou laplaciano dessa quantidade μ de x menos, né? Então, voltando às definições, embutindo ali na máquina de linguiça, a gente vê que, basicamente, essa diferença aqui, né, pode ser escrita, né, em termos da integração em coordenada longitudinal, né, da função μ de z menos, né, onde a μ de z menos tá dentro lá da definição da função gama de A, né, que eu acabei de mostrar. Lembrando que eu posso definir a função μ tilde de A de x menos como sendo a integral em z menos, de menos infinito até x menos, né? Do μ de z menos. Lembrando que o μ é a largura, né? Da gaussiana lá no modelo do McLaren, do Palan, né? Eu posso mostrar que essa diferença aqui, basicamente, a menos da dependência na função μ tilde de ax menos, né? Que depende, então, da integração da largura da gaussiana no modelo MV, né? De menos infinito até x menos. A parte transversal, né, vai envolver, claro, essa diferença, vai envolver uma integração no momento transversal, né? No segundo termo, onde eu tenho dependência em R, né? Ela envolve o produto escalar KR, né? Só para entender como é que eu parto daqui para cá, né? Lembrando, né? Esses x's depende da função gama, né? A função gama, né? A função gama basicamente é o inverso do K na quarta, né? Com o Mi, tá? Lembrando que a gente sempre pode fazer aquele truque que nós fizemos, acho que 2 aulas atrás, né? Onde a gente reescreve o operador diferencial. No caso aqui, a gente tem o inverso do quadrado do operador nabla, né? Porque 1 sobre k na quarta é o quadrado do inverso do operador laplaciano, né? 1 sobre k na quarta é o inverso do quadrado do operador laplaciano. Lembrando que a gente fez um truque em algum momento, né? A gente escreveu o operador laplaciano em termos, né? Em termos de uma integração em momento transversal do propagador do Bloom livre, né? Do propagador livre, né? É uma maneira que a gente usou algumas aulas atrás de se livrar dos operadores diferenciais, né? Então a gente tem um truque aí onde a gente consegue substituir o inverso do operador laplaciano em termos, né, do propagador livre. E o propagador livre, né, como a gente sabe em teoria quântica de campos, né, é escrito desta forma aqui, né? A gente utilizou isso bastante para calcular as funções G1, G2 lá no modelo do McLaren no Palan na aula passada, ou na aula retrasada, né? Então, daqui para cá, basicamente, passo 1, lembrar que eu posso escrever a função gama em termos do propagador livre, né? E o propagador livre envolve, claro, essas transformadas, né? Transformadas de Fourier do espaço em K para o espaço em R, né? Basicamente, eu só estou mostrando explicitamente qual é que é a cara, né? Explícita daquele argumento da exponencial que envolve a função S de A, né? Dá para ver, claro, que eu tenho dominância nessa integração para pequenos momentos, porque eu tenho basicamente, eu tenho uma divergência quártica aqui, né? Quando a gente vai para K transverso indo a zero, né? Lembrando que a gente tem que fazer sempre a regularização desse tipo de integração, né? Mas é tratável, a gente sempre sabe como tratar esse tipo de divergência, né? Sempre introduzindo cutoffs no limite inferior da integração em momento transversal ao quadrado, né? Se eu integrar em momento transversal ao quadrado, o primeiro termo tem uma divergência logarítmica, né? Que a gente sempre regulariza com o lambda QCD, por exemplo, né? Certo? A gente já mostrou esse tipo de continha explícita, o cálculo explícito dessas integrações, a gente já fez isso algumas aulas atrás, né? Então daqui para cá é basicamente usando aquele truque de substituir os operadores diferenciais, principalmente o laplaciano em termos do propagador livre e o propagador livre escrito em termos de uma transformada de Fourier, né? Que envolve K escalar R, né? Esse tipo de divergência que aparece aqui tem alguns atores que a
advogam, né, que a divergência que aparece aqui, que tem que ser tratada, né, regularizada, né, ela pode ser removida, essa divergência, né, se a gente tratar, né, impor, né, neutralidade de cor do núcleo, tá? Então, aqui eu tenho uma discussãozinha que está lá no review do Color Glass que eu estou comentando, estou seguindo, né, que essa divergência que aparece aqui, que é a divergência de infravermelho, né, ela está associada com falta de confinamento no modelo, né, que a gente está utilizando para modelar o núcleo, né. Falta de confinamento aqui é no sentido que a gente já não aplicou, né, a neutralidade de cor para o núcleo como um todo, né. O núcleo como um todo tem que ter cor neutra, né, certo? Lembrando que as cargas fontes, né, estão dentro dos nucleons, né, estão presos dentro dos nucleons. Isso está embutido no modelo do McLaren-Palan, mas a neutralidade de cor do núcleo como um todo não está imposto. Esses autores aqui, o Lan e o Marlon, né, isso em 2000, né, eles mostram que esse tipo de divergência que aparece aqui, quando a gente aplica, impõe, né, a neutralidade de cor, né, essas divergências desaparecem. A gente consegue tratar, né, automaticamente as divergências de infravermelho quando a gente impõe, né, neutralidade de cor. São dois artigos, mas o que importa é esse daqui, né? É a neutralidade de cor e a distribuição de gluons em um blend núcleo. Ou seja, o Marlon e o Lan, eles calculam, fazem essa mesma conta aqui, né? Só que impondo uma condição a mais, que é a neutralidade de cor, que eles implementam de uma determinada maneira lá neste paper de 2000. Eu deixei o link desse paper, se vocês querem dar uma olhada, como é que eles fazem, né, a imposição, né, como é que é implementada a neutralidade de cor no núcleo e mostrado, né, que a divergência desaparece, né, ela é solucionada, né. Ou seja, ele consegue mostrar que essa divergência de infravermelho aparece por uma falta de confinamento no modelo, quando impõe neutralidade de cor, as divergências desaparecem, né? E ele calcula, claro, a expressão de Bloom, né, para núcleos grandes, que é o que a gente está fazendo aqui, com a hipótese de neutralidade de cor já adicionada. Inclusive, ele repete tudo de novo, né? Ele faz a versão do McLaren-Palan, que não tem neutralidade de cor, depois faz a imposição da neutralidade de cor e compara o que acontece com os observáveis, no caso, a distribuição de gluons, né? Basicamente, o que a gente vai ter que calcular, né, do ponto de vista, se a gente quer calcular explicitamente quem é a função S de A, né? Lembrando, essa função S de A, o correlator que nos interessa, né? Essa função de S de A é proporcional ao traço do Degeru, e o traço do Degeru basicamente é a quantidade relevante para a gente poder calcular a distribuição de Bloom ou a UGD, né? Vejam bem, né? Essa tralha aqui, né, que é a média que a gente tem que calcular para calcular a distribuição de Bloom ou a UGD, ela é basicamente proporcional àquele traço, aqui, né? Ela é basicamente proporcional ao traço, né? A menos do Laplaciano do Gama, né? Mas é proporcional a esse traço, e o traço, né, este traço, a média desse traço, né, média sobre configurações de cor desse traço, está embutido na definição da função S, né? Ele é 1/8 o traço, tá? Então, se eu sei S, eu sei o traço, eu sei o traço, eu sei o traço, eu sei o correlator, que vai ser utilizado para calcular a distribuição de Grooms ou a UGD. Bom, a função S, né, envolve, né, o expoente da função S, né? A função S, o expoente dela, envolve esta quantidade, que é a diferença dessas funções que né? Eu acabei de mostrar aqui, fazendo aquele truque, né, que as diferenças das funções que elas basicamente, se eu quero calcular até o fim, né, e calcular explicitamente qual é que é a dependência em x- e distância transversal, né, eu vou ter que calcular explicitamente essa... É uma transformada de Fourier, né? É essa transformada aqui, né? O primeiro e o segundo termo. O segundo termo é uma transformada de Fourier, né? Certo? Eu vou ter que calcular explicitamente essa criatura aqui, que é o que eu vou fazer agora para a gente entender qual é que é a cara explícita em x- e R transverso dessa diferença. Certo?
Obviamente eu vou ter que calcular esse tipo de quantidade aqui para calcular aquela diferença das xis, né? Esse tipo de integração que eu vou ter que fazer, né? A integral em momento transversal, inverso de kt na quarta, 1 menos e na i, k escalar a R1. Certo? Se eu quiser analisar a questão, a dependência em R pequeno, né? Lembrando que o R está aqui, né? Distância transversal pequena, né? Isso significa que, como eu estou fazendo a transformada de Fourier, né? Esses caras aqui são variáveis conjugadas, né? O K e o R são variáveis conjugadas. Por exemplo, se eu vou analisar o limite de pequeno r, né? Pequena distância transversal, né? Isso corresponde, claro, a um determinado limite para o momento transversal, né? Então, por exemplo, eu posso, se eu estou em limite de pequeno r, eu posso, por exemplo, expandir, se o r é pequeno, né? Eu posso expandir essa exponencial, né? Obviamente eu vou ter, o primeiro termo não nulo seria proporcional ao produto escalar k escalar r, né? Dividido por k na quarta, claro, e integrado em kt. O segundo termo não nulo seria proporcional, então, ao quadrado, né? O quadrado do produto escalar kr e assim por diante. A gente vê, por exemplo, quando eu analiso, claro, obviamente limitando, né, o momento transversal, o cutoff superior aqui na integração de momento transversal tem que envolver esse limite de pequeno r, né? Então, eu vou integrar de lambda QCD até 1 sobre R transversal ao quadrado. Eu posso mostrar que nessa expansão aqui, primeira ordem, segunda ordem dos produtos escalares, K escalar R, né? Eu vejo que o termo relevante, né? O primeiro termo relevante é aquele que envolve o quadrado do produto escalar KR, né? Dividido por 2, porque é a série de Taylor, né? Essa tralha aqui, né? Menos 1, né? 1 menos a expansão de Taylor dessa tralha. Eu consigo mostrar que essa criatura aqui, basicamente, né? O produto escalar KR ao quadrado é proporcional a K transverso ao quadrado. Eu tenho um K transverso na quarta embaixo. Então, obviamente, eu vou ter aqui uma dependência dessa integração, que é 1 sobre K transverso ao quadrado, integrado em K transverso ao quadrado. Isso nos dá, então, uma integração logarítmica, né? Eu tenho, claro, ainda uma dependência em R quadrado na frente aqui, né? Esse R ao quadrado aqui na frente. Módulo de R ao quadrado, né? E o resultado da integração, com a integração logarítmica, né? Tem como limite inferior, claro, o lambda QCD, mas tem como limite superior, né? Um momento transversal bem grande, né? Que é proporcional ao inverso, então, do tamanho transversal que eu estou assumindo pequeno. Obviamente, o inverso do tamanho transversal pequeno é uma quantidade grande pro momento transversal associado, o momento conjugado ao R, né? Certo? E, obviamente, eu consigo mostrar explicitamente que essa quantidade aqui, né, no limite, claro, de pequeno r, né, é proporcional ao tamanho, né, transversal ao quadrado, e um logaritmo de um inverso de r quadrado, onde a gente tem o cutoff, que é o lambda QCD. Né? Isso é o limite de pequeno r basicamente para a função, para o argumento da função s. Né? Calculei isso, basicamente R2 logaritmo de inverso de R, né, com o cutoff lambda QCD. Vou exponenciar isso, a exponencial disso nos dá o S de A, e lembrando, o S de A é proporcional ao correlator que a gente quer para calcular a distribuição de Gauss. Né? Então, no limite de grande R, obviamente, bota essa aproximação lá na exponencial, obtenho a função S de A. Obviamente, eu já escrevi G quadrado em termos de alfa S, né? Aqui, ó, o G quadrado eu escrevo em termos de alfa S. E aí eu consigo mostrar que a função S de A no limite de pequeno r, né, é basicamente a exponencial menos alfa S NC sobre 4, o NC já estava lá, né? A gente tem um mi de x menos, né? E o resultado da integração, né? O resultado dessa integração no limite de pequeno r, que é r ao quadrado, logaritmo de 1 sobre r ao quadrado, lambda QCD ao quadrado. Se vocês querem saber por que está sendo escrito S, basicamente isso aqui é a matriz de espalhamento, né? A amplitude de dipolo N é 1 menos S, né? 1 menos S, onde S é o elemento de matriz S, né? Espalhamento.
O elemento de matriz de espalhamento, basicamente, no limite de pequeno r, é o exponencial que depende de r ao quadrado, né? A menos da dependência logarítmica em r ao quadrado. Mas, basicamente, é e na menos r ao quadrado, né? E na menos r ao quadrado, a menos de outras constantes e o termo logarítmico, né? Basicamente, isso aqui, assim, com as mãos no modelo Maclaurin-Palan, é muito parecido, por exemplo, com o modelo GBW, né? O modelo GBW, para amplitude de dipolo, isso é 1 menos a exponencial de menos Q-sat ao quadrado sobre 4 R quadrado, certo? A cara funcional da matriz S, né? Do elemento de matriz S no modelo GBW, tem a mesma forma funcional, menos desse log em R2, né? Aqui no modelo Maclaurin, dentro do Palan. De certa forma, o modelo GBW, ele simula, né? Simula fenomenologicamente o que a gente esperaria como resultado para amplitude de dipolo ou para o elemento de matriz, né? S, no limite de pequeno r, né? Certo? Então a gente consegue calcular explicitamente o limite de pequeno r, qual é a dependência da função S de A. Lembrando, o correlator que vai entrar na definição da UGD e da distribuição de Bloom, né, usual, né, vai depender basicamente, é proporcional, menos de coisas que vão aqui na frente, né, a NC ao quadrado menos 1 e a função SA. Se eu calculo explicitamente até o fim a função SA, que eu acabei de falar para vocês, basicamente é a matriz S de múltiplos espalhamentos de um dipolo com um núcleo, né, eu já sei calcular a UGD e a distribuição de Grunz explicitamente. Né. Obviamente, claro, alto lá, né? Lembrando, a função S, ela ainda está sendo escrita nas coordenadas, né? Coordenadas do conto de luz, né? X- e X e Y transversal. Né? O SA é uma função das coordenadas. Né? Obviamente, aqui o produto, claro, o produto das componentes mais I do campo no espaço de coordenadas, claro, é proporcional à função SA. Lembrando que lá no cálculo da distribuição de Bloom e da UGD, né, esse correlator está calculado, né, as componentes do tensor estão sendo calculadas no espaço de momento. Né? Então, para passar deste correlator no espaço de configuração para o correlator do espaço de momento, claro, a gente vai ter que fazer uma transformada de Fourier, né, desse produto de correlatores no espaço de posição para o espaço de momento. Basicamente está aqui dado, a gente já fez isso, tá? O correlator, né, o produto dos Fs, né, no espaço de momento, basicamente é transformado de Fourier deste cara aqui, né, no espaço de configuração, no espaço de distâncias transversas e x menos, né, certo? Lembrando que aqui na nossa transformada de Fourier, aqui é uma transformada de Fourier 3D, né? Lá em cima eu tenho produto escalar trivetor tricoordenada com momento, né? Com trimomento. Lembrando que quando eu tenho barrinha é trivetor, né? Trivetor. Então é uma transformada de Fourier 3D, né? Do espaço de posição para o espaço de momento. Mas, bom, se eu sei o SA, eu sei o correlator no espaço de momento, no espaço de configuração, faço a transformada de Fourier 3D, que é essa daqui, né? E obtenho, a princípio, o correlator no espaço de momento, que é o que a gente quer. Obviamente, como tem uma delta de x menos, y menos, isso vai economizar uma das integrais que tem que ser feitas lá na obtenção da UGD ou a distribuição de Bloom não integrada, né? Basicamente, onde a gente tem a integração em K-, esta delta aqui vai nos ajudar a calcular trivialmente a integração em K-, né? Em K+, perdão. Lembrando, né, a coordenada x-, o momento conjugado dela é o momento K+, né? No cône de luz, claro, né? No cône de luz. Então, tá claro que quando eu integrar em K, obviamente, quando eu fizer uma transformada de Fourier para o espaço de momento, eu vou utilizar uma delta que está aqui na definição do correlator algum tempo atrás.
Não estou escrevendo explicitamente, mas ela está aqui, né? Essa delta está aqui. Lembrando que a gente vai ter que integrar, por exemplo, em K+, né, esta quantidade quando a gente for calcular a distribuição de Gunz, por exemplo. Bom, se eu for calcular o GD em termos do momento transversal, só para lembrar lá do início da aula, né? Me perdoem aqui. Aqui, ó. O GD, né? N de Y K transverso, né? Basicamente é 1 sobre 4π², a área transversal do núcleo, né? Ao quadrado. Perdão, a área transversal do núcleo, né? O raio nuclear ao quadrado e o correlator. Então, basicamente, a função N, o GD de KT é basicamente proporcional, diretamente proporcional ao correlator no espaço de momento, né? E aí, claro, a gente já pode escrever explicitamente quanto é que é o GD, onde a gente calcula essa UGD em termos da função SA, que a gente calculou diretamente, né? Lembrando, tem a transformada de Fourier restante, né? Obviamente a integração em K+ já foi, resta ainda então fazer a integração em distâncias transversais, né? Então a transformada de Fourier de R para K, né? Da função S calculada no espaço de configuração. Então eu venho aqui e coloco explicitamente, né, a expressão do correlator a menos das normalizações, né? Aqui, ó. Este cara aqui é a delta de x menos menos y menos. O traço, lembrando que o traço é proporcional à função S de A, né? E claro, ainda tem mais essa tralinha aqui, que vai junto com a função SA, né? Lembrando que o traço é proporcional, né? Ó, o traço é proporcional, na verdade é NC quadrado menos 1 vezes a função SA, que a gente calculou até o fim, por exemplo, aqui na aproximação de pequeno r, né? Jogando essa tralha aqui, obviamente, então, o GD, a menos as normalizações, que é a área transversal, bababá, o NC quadrado menos 1, toda aquela normalização que está na frente ali, né? Vai envolver, claro, para eu ter dependência em momento transversal, eu vou ter que fazer a transformada de Fourier da S de A do espaço de R para o espaço de K, para eu obter a N de K, né? E, claro, ainda tem um restolinho lá da definição do correlator original, que é o negativo do Laplaciano da função gama de A, lembrando que a gama de A é 1 sobre Kt na quarta, a função mi de x menos, né? Certo? Lembrando, eu ainda posso abrir quem essa tralha aqui, eu posso abrir quem esse Laplaciano, né? Ó, o negativo do Laplaciano de A pode ser escrito, né? De novo, mais uma vez, né? Que eu estou usando aquele truque, né? Que eu posso reescrever o operador Laplaciano, né? Utilizando a questão do propagador livre, né? Mesmo truque que a gente fez lá 2 aulas atrás, quando a gente calculou as funções B1 e B2 no modelo do McLaren-Gopalan, né? Mesma coisa vai ser feita aqui, né? Eu vou basicamente substituir o operador, aqui é Laplaciano, né? O operador Laplaciano em termos do propagador livre. Não é basicamente só o propagador livre, na verdade é integral e momento transversal, do propagador livre, né? Certo? Que está aqui escrito explicitamente, né? Lembrando que a gente pode escrever esta quantidade, calcular explicitamente essa quantidade aqui, fazendo a integração correspondente, né? A gente já tratou isso, né? Essa transformada de Fourier, no final das contas, vai nos dar uma contribuição logarítmica, né? Uma contribuição logarítmica cujo regulador, né, do limite inferior no momento transversal é o lambda QCD de novo, né? Lembrando que eu posso escrever a função mi de x menos a partir da definição da função mi-a, acho que é mi tilde de a x menos, né? Vou ver lá atrás. Aqui, ó. Né? A integral em x menos da função mi de x menos é o mi tilde, né? O mi tilde. Mas eu tinha o mi tilde de x menos em algum lugar aqui. Aqui. Só. O mi tilde de a de x menos é a integral em z, né?
do mi de Z menos, né? Obviamente eu posso integrar ambos os lados em x menos, né? E obviamente a derivada do mi tilde está associado com o mi de x menos, né? Então, o outro passo que eu estou fazendo aqui é substituindo a função mi de x menos em termos da derivada daquela função que eu defini, que é a mi tilde de a de x menos, né? Eu obtei uma a partir da outra a partir de integrações. E o resultado dessa integração, a gente já fez, é dar uma contribuição logarítmica, né? Do inverso do lambda QCD. Posso calcular explicitamente essa quantidade. Então, dá para ver, obviamente, dá para ver claramente que a contribuição do Laplaciano na função γ, né, basicamente ela vai dar alguma contribuição nas coordenadas nas coordenadas longitudinais, que é o x menos, claro, né? Vai ter um termo logarítmico de 1 sobre r ao quadrado, que é fraco, né? Comparado com dependências lei de potência em R, né? Então, basicamente, o grosso do comportamento em R, né? Perdão, em KT, né? Da UGD, né? Da UGD Weizsäcker-Williams, vai vir justamente da função SA. Obviamente, por exemplo, quando eu integro em x menos, toda essa tralha aqui vai me dar um número, né? E, basicamente, a n de A deve ser diretamente proporcional à transformada de Fourier da SA. Então, quem domina, né, quem controla um comportamento em rapidez, eventualmente, em KT explicitamente, né, é a função S de A. Né? E, como eu comentei com vocês, basicamente ela é o elemento de matriz S, né, do múltiplo espalhamento de dipolos no campo de cor do núcleo. Né? Se eu for pensar em termos dos graus de liberdade de dipolos, né? A gente pode entender, apesar de não integramos, não fizemos aqui explicitamente a transformada de Fourier da SA, né? Mas a gente pode fazer claramente, e para tentar determinar qual é que é a cara, né, típica da UGD nuclear via McLaren-Vinogo-Palan, né? Nos dois limites, né? No limite de KT grande, né? E no limite de KT pequeno, lembrando que no limite de KT pequeno, basicamente a gente vai estar no regime de saturação, né? Se o KT for menor que a escala de saturação, a gente vai estar no regime de saturação partônica, né? KT grande, a gente está no limite de acoplamento fraco, né? Sem grandes problemas com a saturação da distribuição de grooves, né? Então, basicamente, os efeitos não lineares na UGD de KT estão contidos na função SA de R, né? Você faz a transformada Fourier dessa quantidade e obtenho a dependência em KT. Né? Por exemplo, eu vou calcular alguns limites. Né? Por exemplo, se eu vou calcular, por exemplo, tomando o limite da função SA tendendo a 1. Né? Se ela tender a 1, o SA tender a 1 significa que, aqui na nossa expressão do SA, né? Significa que estou tomando o limite de pequeno r. Né? No limite de pequeno r, o primeiro termo aqui da expansão dessa exponencial é 1. Né? Então, no limite de pequeno r, muito baixa aproximação, o primeiro termo da expansão de SA é 1. Vamos ver qual é que é o limite de pequeno r da transformada de Fourier. Né? Então, basicamente, no limite de pequeno r, o SA tende a 1 na equação do KT, né? E aí a gente recobre a aproximação linear que a gente obteve aqui no início da aula. Acho que aqui é quadrática, né? Ou quártica, não lembro mais aqui no início da aula. Só conferir. É quadrática. Ou seja, no limite de pequeno r, a gente está recobrindo o que a gente já calculou anteriormente, como a distribuição de grooves, na verdade a UGD, né, no limite de baixas densidades. Né? Então, quando r é pequeno, corresponde ao regime de baixas densidades, e a gente já calculou. Ou seja, a nossa expressão geral, né, no limite de pequeno r recai no que a gente já calculou como a predição para a distribuição de grooves ou para a UGD, né, no limite de baixas densidades. Né? Ou seja, a dependência cai com potência quadrática, né? E, claro, a normalização vai depender do número atômico, do número de massa atômica que está incluído aqui nessa. É de ordem alfa-S, né? Lembrando que o mi tilde de A é alfa-S vezes A, né? Então, não, 1/3, perdão, né?
alfa S vezes A não terço, né? Porque A dividido pelo raio nuclear ao quadrado, isso dá uma expressão que é A não terço, né? Então, dá para ver que no limite de pequenas... de baixa densidade ao pequeno r, né? A UGD nuclear via a conta completa, né? Conta completa sem aproximação. A gente recai no que a gente já obteve para o regime de baixa densidade, né? Cai com KT2 e a dependência no número de massa atômica é alfa S A não terço, certo? Se a gente quer calcular o caso completo, né? Aí a gente vai ter que usar a expressão completa para a função S de A, como a gente acabou de calcular agora há pouco aqui, né? Que é aquela, né, a exponencial do r ao quadrado multiplicado pelo log, né? Não vamos aproximar, não vamos expandir aquilo ali, vamos usar completo, né? A gente pode fazer, então, a integração em x-, vendo que a quantidade, o menos laplaciano de gama é essencialmente a derivada com respeito a x- do expoente da função SA de x-, né? E aí, a gente, usando isso, né, a gente pode escrever, então, o limite sem expansão, né, sem limite de pequeno r, né, para o GD nuclear, no caso completo, né? Então, ela vai envolver, claro, a transformada de Fourier da função SA, basicamente, né? Da função SA. Obviamente, ainda usando esse truque aqui, né? Que o menos Laplaciano quadrado de gama A vai ser essencialmente a derivada correspondente a x-, né? Do expoente da função SA. Lembrando que no expoente da função SA, nós temos uma dependência em x- embutido na função mi de x-, né? Tem a dependência em R, claro, mas tem uma dependência em x- explícita na função mi de x-. Né? Então, usando esse fato, né, a gente consegue mostrar que ao GD, caso completo, sem aproximação, né, se a gente usar a expressão completa da função S de A e fazendo a transformada de Fourier dela, né, a dependência em R é essa daqui. Né? Basicamente, a gente tem 1 menos a exponencial, né, de R ao quadrado, logaritmo de 1 sobre R ao quadrado. O restante das quantidades, né, que sobraram junto com o R ao quadrado e com o logaritmo, a gente vai chamar de QA ao quadrado, ainda não é a escala de saturação, né? QA ao quadrado, aqui só para lembrar, eu estou definindo o QA ao quadrado como o alfa S, o NC e o mi tilde de A, né? Lembrando que o mi tilde de A é a integral em x- daquela função mi de x-, né? Isso aqui é proporcional a 1/3, como eu tinha comentado, né? Então, basicamente é isso que a gente consegue entender. Então, basicamente, o QA é basicamente todas essas tralinhas que estão aqui acompanhando o R ao quadrado, né? O alfa S, o NC, 1/4 ficou fora, né? E a integral, claro, em x- dessa criatura aqui. Para a gente ver o comportamento em KT, né? A gente vai ter que fazer necessariamente a transformada de Fourier, né? Nesta tralha aqui, né? Bom, para KT maior que essa quantidade QA aqui, né? Para KT muito maior que QA, onde a integral é dominada por pequeno r, né? Como a gente mostrou. A gente pode, então, fazer a expansão, né? Do denominador. Perdão. A expansão do numerador, né? Se K é grande, né? K é muito maior que Q, lembrando que K e R são conjugadas de Fourier, né? K grande significa R pequeno, significa então que eu posso expandir, né, o numerador. Quando eu expando o numerador, obviamente o resultado é o regime de baixa densidade que a gente acabou de mostrar explicitamente, né? A dependência em K da UGD é mi tilde de A dividido por K transverso ao quadrado. Esse é o comportamento típico na aproximação de pequeno r ou momento transversal grande, onde grande e pequeno momento transversal tem a ver com essa quantidade, né, Q de A aqui, que é proporcional a não terço, né? Lembrando que a Q de A aumenta com o tamanho do núcleo. O outro limite é quando o KT é muito pequeno, né, muito menor que aquela quantidade QA, né? Nesse caso aqui, a contribuição dominante vai vir do grande R, né? E no limite de grande R, claro, a exponencial aqui vai a zero, né? E basicamente a gente já consegue calcular quanto é que é a contribuição, né? Basicamente, para grande R, basicamente a gente vai ter que calcular a transformada de Fourier
do inverso de R ao quadrado. Né? Quando a gente expande, sobra 1, calculamos a transformada de Fourier do integrando, que é 1 sobre R ao quadrado, a integral de Fourier, a transformada de Fourier de 1 sobre R ao quadrado, basicamente é a logaritmo de kt quadrado. Né? Então, basicamente, no limite de grande R, a transformada nos dá log de kt. Claro, log de kt substitui os limites de integração correspondentes. Né? Certo? Onde a gente está integrando, claro, integrando kt dentro dos limites de cobertura, né? Se a gente está assumindo que kt é pequeno, a gente está integrando de zero, do lambda que é CD até QA, né? Que é aquela quantidade que é proporcional a não um terço. Então, basicamente, a gente consegue mostrar que no limite de saturação, né? Onde o momento transversal é muito menor que o QA, né? Que esse momento específico aí, né? A dependência logarítmica em kt, né? Na verdade, logarítmica do inverso de kt na forma de logaritmo de QA quadrado sobre kt2, né? kt2 explicitamente. Né? A menos as constantes, claro. Né? Então, aqui a gente já consegue entender quais são os limites em kt para o GD, né? Nuclear, no modelo McLaren-Lenovo-Palan. kt grande, ele cai com o inverso de kt quadrado, e para kt no regime de saturação, né? Ou para kt bem pequeno, né? Small kt, né? O comportamento é um logaritmo de QA, né? QA por kt quadrado. Então, o comportamento em pequeno kt é muito mais suave que, no caso, lei de potência em grande kt, né? Então, embaixo kt, essa distribuição de Grunz é da ordem de 1 sobre alfa S, como a gente já sabe, né? Porque a média da componente transversal do campo, que pode ser calculada como raiz quadrada do produto do AI com AI, é proporcional, né, ao inverso de G. Lembrando que os AI são I sobre G e mais umas tralhas que dependem da rotação de gauge, né? Mas, basicamente, o AI é proporcional a 1 sobre G, né? Nos campos que a gente calculou como solução da equação de Young-Mills clássica. Né? Lembrando, no gauge de covariante, o AI é um gauge puro, né? Então, ele pode ser escrito como I sobre G mais as transformações de gauge sobre a derivada nas coordenadas transversais, né? Certo? Mas, basicamente, a gente sabe que a intensidade do campo é proporcional ao inverso de alfa S. Por cálculo explícito de quanto vale um campo gluônico via solução da equação de Young-Mills, né? Em um determinado gauge, né? Tanto no gauge covariante quanto no gauge de Conde-Luz. Né? No Conde-Luz a gente mostrou explicitamente que ele é gauge puro e ele é proporcional a 1 sobre G, né? Ou 1 sobre alfa S, né? Explicitamente. Aqui a separação entre kt pequeno e kt grande, eu estou fazendo a partir dessa quantidade Ka quadrado, né? Que basicamente é o produto dessas duas quantidades, né? Alfa SNC com o metil de A. Lembrando que o metil de A é a carga ao quadrado, a carga de cor ao quadrado por unidade de área transversal por cor, né? Por unidade de cor. Então é uma densidade de carga transversal ao quadrado, né? Aqui eu vou definindo, então, a escala de saturação, né? Então, a verdadeira escala que separa os dois regimes, né? O grande KT e o pequeno KT, não é especificamente a Q de A, mas sim o momento de saturação, né? Que é o QS de A, a escala de saturação nuclear, né? A escala de saturação nuclear é o recíproco, né? É a variável conjugada do inverso de R, né? O inverso de R transverso. Certo? Basicamente, eu consigo mostrar que o momento de saturação, né, é o recíproco do inverso do R transverso, onde o expoente ali na expressão do NA, né, torne-se da ordem da unidade, né, na expressão geral aqui. Né. Quando esse expoente aqui é da ordem da unidade, a gente consegue estabelecer quem é o momento de saturação.
ou a escala de saturação QSA. Né? Então, eu vou definir aqui a escala de saturação, né? Ela é obtida resolvendo essa equação transcendental, né? Que é o que acontece quando esta quantidade aqui é igual a 1, né? Este carinha aqui é igual a 1. Né? Então, a escala de saturação, QSA, a escala de saturação nuclear, né? Ela é obtida a partir da solução dessa equação transcendental, onde eu tenho a escala de saturação ao quadrado, né? É igual a 1/4, logaritmo da escala de saturação, dividido por lambda QCD ao quadrado, né? Lembrando aqui, eu estou usando que o inverso da distância transversal ao quadrado é igual ao QSAT ao quadrado, né? Impondo que isto aqui seja, esse expoente seja igual a 1. Então, essa é a forma como a gente calcula a escala de saturação no modelo do McLaren-Vanderbilt. Né? A gente pode entender o que está do lado direito aqui dessa equação transcendental, né? A gente pode notar que para curtas distâncias, esta quantidade que aparece lá na exponencial da função n de a, né? Da UGD, né? Basicamente, né, no limite de baixa densidade, ou pequeno r, esta quantidade aqui nada mais é que a distribuição de grumos, né, calculada numa escala que é 1 sobre r transverso, dividido pelo número de cores, dividido pelo tamanho transversal do núcleo. Né? Basicamente, essa quantidade aqui da direita, né, é o número de grumos, né, por cada cor, né, tendo tamanho transverso r transverso, por unidade de área transversal. Então, aquela quantidade que tem o logarítmico na mais o metil de A, né, está associado com uma densidade de grumos no plano transverso, né, por unidade de cor, né, certo? A quantidade que está aqui na direita, né, na equação transcendental que é usada para obter a escala de saturação nuclear, é esta quantidade aqui, né, basicamente alfa SNC vezes esta criatura aqui, que eu mostrei que é a densidade de grumos, né, em área transversal e cor, né, por unidade de cor, né. Essa quantidade que está aqui na direita, basicamente, a gente pode entender ela como carga ao quadrado, né, média, dos grumos, né, tendo distância transversal R, né, ou seja, ocupam uma região transversal, né, uma área transversal dado por R transverso, né, por unidade de área e por unidade de cor, né. Aquela equação transcendental tem que ser resolvida, né? Se a gente entender essa equação transcendental em termos da interpretação do lado direito aqui, né, que é carga ao quadrado, média por grum, por cor de grum, né, por unidade de área transversal, por unidade de cor, a gente vê que é aquela equação transcendental em que é SA quadrado, né, é a condição que a carga total ao quadrado de cor, né, dentro de uma área ocupada por cada grum, né, é da ordem da unidade. Né? É isso que a gente está fazendo, no final das contas, escrevendo a condição para cálculo da escala de saturação, escrevendo ela, ou entendendo ela, explicando ela em termos da carga ao quadrado por unidade transversal, né, e por unidade de cor. Basicamente, esse critério que no modelo McLaren-Vanderbilt está sendo utilizado para calcular o QSAT, né, o nuclear, é justamente o mesmo critério que foi utilizado lá no paper original, né, do GLR, né, da GLR, né, o paper de 1983 do Gribov, Levin e Skin, onde o GLR, esses autores, eles propõem pela primeira vez, né, a primeira correção não linear a DGLAP, né. Eles mostram nesse paper de 83, o GLR mostra, né, que o termo não linear na DGLAP vai ser importante toda vez que a densidade de grumos por unidade transversal, né, seja da ordem da unidade. Né? Se essa razão for maior que 1 ou igual a 1, o termo quadrático na DGLAP, né, na evolução DGLAP, vai ser cada vez mais importante. Claro que aqui o conceito que foi criado lá atrás, nos anos 80, pelo GLR na DGLAP, está sendo transportado aqui para a versão no modelo de McLaren-Vanderbilt, né, para a descrição do campo de grumos. Né.
Exatamente o mesmo critério. Né? Exatamente o mesmo critério. Só para encerrar a aula, aqui eu estou mostrando a UGD, né, para um núcleo, né, em termos de KT, certo? Para dois números de massa atômicos diferentes, né? Começo com um número de massa atômico A1 e depois um maior, né, que eu estou chamando de A2. E os comportamentos típicos, né, da função NA, da UGD, em termos de KT, né? A gente já começou a mostrou lá explicitamente, né, que para pequeno KT, né, que corresponde a grande R, né, que é o regime de saturação, o comportamento da NA, né, da UGD, basicamente é suave em KT, né? Basicamente eu tenho um comportamento que é logarítmico em KT, claro, para momentos transversais abaixo da escala de saturação, né? E no regime de grande KT, né, a gente tem uma queda com a forma 1 sobre KT quadrado. Né? Então, o que eu estou mostrando aqui, basicamente, é a representação do comportamento esquemático, né? Tanto em pequeno KT, que é a região de SAT, né, saturação, e o regime de grande R, ou diluído, que a gente chama, né? Que é o regime de grande KT. O comportamento basicamente então é log de KT aqui nessa região de saturação e depois, claro, a gente tem a transição, né, no regime de grande KT para uma queda que é quadrática, né, em KT. Obviamente, como a gente mostrou, né, da maneira que é definida a escala de saturação nuclear, né, ela depende explicitamente do valor de A, né, aqui na definição do QSAT. Não. Basicamente, o QA, que é proporcional à escala de saturação nuclear, né? O QA ao quadrado, né? Basicamente é proporcional a não terço, né? O A não terço vem da definição da função da quantidade metil de A, né? Ela é A não terço. Então, está claro que quanto maior o núcleo, maior é a escala de saturação nuclear correspondente, proporcional a A não terço. Né? Então, está claro aqui. Eu estou representando, está representado, eu não, esse é o artigo de revisão do Yanko, né? Para cada tipo de núcleo, né, para cada número atômico de núcleo, eu vou declarar uma escala de saturação nuclear distinta, né? Obviamente, o núcleo de número atômico A1 tem uma escala de saturação menor, né, nuclear menor, que a escala de saturação associada com um núcleo que tem um número de massa atômico maior, né? Então, aqui eu só estou mostrando a separação, né, dos tamanhos distintos, né, das duas escalas de saturação em termos de A, né? A gente já sabe que, grosso modo, né, o comportamento da escala de saturação no número de massa atômico é A não terço, né? Basicamente. Isso a gente consegue ver claramente aqui no modelo de McLaren, Venugopalin, né? Claro que no modelo do McLaren Venugopalin, a escala de saturação nuclear, nem a do próton, né? Elas não têm dependência em X, né? Em X de Bjork, né? Nem na rapidez, né? Mas no caso geral, a escala de saturação nuclear vai depender de X e de A, né? A dependência em A a gente já determinou, é A não terço, e a dependência em rapidez aí vai depender da equação de evolução que a gente está utilizando para a evolução da distribuição de Grumman, certo? E aí eu encerro a aula de hoje por aqui, fico à disposição de vocês. O que a gente vai fazer na aula que vem, sim, é finalmente, né, analisar o espalhamento profundamente inelástico no contexto do color glass, né? Claro que aí eu vou voltar a esse conceito do espalhamento de um dipolo, né, de cor, com o campo de Grooms, mas a parte de distribuição de Grooms. E o modelo de como é que se comporta o campo de Grooms, né? O campo de Grooms, por exemplo, em cada um dos gauges, a gente já conhece, né? Então vai ser um pouquinho mais rápido a derivação por exemplo, da seção de choque diferencial, ou a seção de choque de espalhamento fóton-próton, fóton-núcleo, né? No modelo de McLaren-Venugopalin, né? Ou no modelo geral, né? Que inclua evolução na rapidez. Certo, pessoal? Fica à disposição, mas, a princípio, a aula de hoje encerra. Professor, ainda está vindo essa discussão sobre a dependência com o número atômico, com a massa atômica. Eu ia perguntar, eu estava pensando que isso já foi dado, né? Que era não um terço, mas a gente sabe que a gente vai ter a nossa distribuição de matéria basicamente num disco, né? Por causa da notação de Lorentz. Isso. Não deveria depender de A na 2 terços, porque tu vai ter uma região numa área. Tipo, vamos pensar
atômico no espaço, tá? Numa distribuição mais ou menos esférica, aí a gente está dividido, a gente vai ter A nucleons. Quando a gente exprime eles, a gente tira só uma direção. Então, a gente não deveria ficar com A na 2/3 em vez de ser A na 1/3? A dependência aqui no A no 1/3 vem do metil de A, né? O que é o metil de A? A gente já calculou, acho que uma aula passada e retrasada, né? Aliás, eu comentei esse metil de A na primeira aula, né? Antecipei, né, a quantidade de metil de A. A gente mostrou na aula passada que metil de A basicamente a carga de cor ao quadrado por unidade de área transversal por unidade de cor. Basicamente, eu posso mostrar que isso aqui, né, a gente mostrou ali, né, isso é G quadrado, que é a carga de carga quadrada, né, de um quark de valência. Esse é o G2, né? G2 é a carga de um quark de valência. Mas eu tenho NC, quarks de valência, num núcleo, né? 13 em cada nucleon, né? Então, ANC é o número de quarks de valência cuja carga quadrada individual é G2. Se eu dividir essa carga ao quadrado, né, total do núcleo, pela área transversal do núcleo, né, que R é proporcional ao raio nuclear ao quadrado, né? Raio nuclear ao quadrado, né? Lembrando, lá da física nuclear e partículas, né? O raio nuclear ao quadrado é proporcional a na 2/3, né? Perdão, a na 1/3. Né? Tá. Ou seja, R ao quadrado é a na 2/3, né? Então, a dependência em A da quantidade de metilde é A multiplicado por A na menos 2/3, né? 1 menos 2/3, isso nos dá 1/3. 1 menos 1/3. 2/3. 2/3, né? O 2/3 vem debaixo da área transversal. Lembrando que o que é o metilde de A, né? O metilde de A é a carga ao quadrado total, né, do núcleo, carga de corpo total ao quadrado do núcleo, dividido pela área transversal do núcleo. Ou seja, isso aqui é basicamente a carga por unidade de área transversal, né? Entendi. E por unidade de corpo. É uma densidade. E quando eu divido por NC, por unidade de cor. Então, metilde de A é carga ao quadrado por unidade de área transversal do núcleo e por unidade de cor. Mas a dependência em A é A na 1/3, né? É 1 menos 2/3, né? É como se fosse uma densidade de carga de cor Isso, por área. é uma densidade superficial de carga, basicamente, né? Tá, entendi. Eu só fiquei com isso na dúvida, né? Porque assim, quando a gente está falando de escala de saturação e essas grandezas, a gente está pensando naquela distribuição de área, né? Então, por que não seria 2/3 e... Não, agora fez sentido. Então, era isso para ser minha dúvida, porque, como eu te falei, isso pode ser meio mudado, agora que o professor fez essa análise ficou bem claro. É só ter que lembrar o que é o metilde de A lá da aula passada, né? A densidade superficial de carga ao quadrado. Não é essa densidade de carga, né? Porque é ao quadrado, né? Densidade do quadrado. É a carga ao quadrado por unidade de área transversal por unidade de cor. Perfeito. Não é o ρ, né? Não é o ρ. Isso não é ρ, né? Isso é a carga ao quadrado por unidade de área transversal por unidade de cor. Mas a dependência em A vem desse A aqui, que é do número de nucleons, e inversamente o raio nuclear ao quadrado, que é A na 2/3, né? A dependência. Ok. Beleza? Isso é genérico, né? A escala de saturação nuclear sempre vai ter, tipicamente, essa dependência de A na 1/3. Né? Claro, tem ainda a dependência adicional também na rapidez, mas aqui no modelo do McLaren-Vanopala não tem, né? Porque a escala de saturação no modelo do McLaren não depende de Y, né? A função peso, né, não depende de Y. Mas, de maneira geral, quando a gente está fazendo fenomenologia, a escala de saturação nuclear depende dessas duas quantidades, tanto do X ou da rapidez e também do A. O A sempre vai ser proporcional a 1/3, né? Claro que a constante de proporcionalidade ainda estamos em haver, né? Porque bom, o alfa SMC tudo bem, né? Mas basicamente, por exemplo, ele tem uma certa liberdade, por exemplo,
de qual é que é a estrutura longitudinal da função mid x menos. Né? Obviamente isso, claro, vai dar uma normalização adicional aqui, além para o A na 1/3, né? A normalização da escala de saturação nuclear vai depender, claro, de alfa S n c, mas também do resultado dessa integral, né? E isso precisa saber a largura, né? A largura da gaussiana em termos de x menos, né? Em geral, ninguém diz qual é que é. Só naquele paper, se tu olhar o paper do Marlon, aquele que eu falei, esse artigo que eu comentei aqui, né? Ó. Lembrando, a gente sempre está passando por cima, a gente até fez esquematicamente qual era o comportamento, tanto da densidade de carga em x menos e também dos campos em x menos, né? A gente assumiu que as densidades de carga são basicamente uma função passo, um pico, né? Bem definido em torno de x menos igual a zero, né? Mas a gente nunca botou a mão e disse, não, a dependência para valer é esse tipo de função aqui sharp, né? Não mostramos, né? Não modelamos, né? Então tem uma liberdade aí para escolha de qual é que é a dependência da função mid x menos, né? Cuja integração vai normalizar, no final das contas, a escala de saturação nuclear. Aqui no modelo Maquelin-Vanopalin, né? Ou seja, tu vai ter que introduzir qual é que é o modelo correto para a função mid x menos. Claro, eu sei que no MV é a largura da gaussiana, mas qual é que é a dependência explícita dela em x menos? Em nenhum momento, né? Como a gente está assumindo ultra-relativístico, em geral as dependências em x menos, o pessoal não está interessado, porque todo o controle é dado pelas coordenadas transversais, né? Devido à contração de Lorentz, né? Isso a gente vai para ultra-relativísticos, essa dependência não tem muita relevância. Mas, se tu quer saber explicitamente qual é que é a correta normalização, tu teria que fazer um tratamento correto para a dependência longitudinal em x menos, né? Dessas quantidades, por exemplo, a largura da gaussiana. É interessante que nesse artigo que eu comentei, né? Do Lan e do Marron, né? Consigo mostrar aqui para vocês, lembrando aqui. Um dos que eu citei aqui, né? Aqui, ó. Certo? Esse primeiro artigo que eu citei é bem interessante, ó. O que ele está fazendo aqui? Isso é 2000, tá? O modelo Maquelin-Vanopalin só tinha 6 anos, tá? 94 para 2000, 6 anos. Certo? Aqui, esse paper do Marlon e do Lan, né? O nome do artigo é assim, ó. É resolução longitudinal e um grande núcleo relativístico, adicionando uma dimensão ao modelo MV. A dimensão que ele está adicionando no modelo MV é justamente a dependência longitudinal, a dependência explícita em x menos, né? Certo? E ver qual é que é a consequência, né? Para o cálculo da distribuição de Grund, né? Certo? Mas o que eu estou tentando argumentar com vocês é que a normalização que vai na frente do A na 1/3, né? É meio fria, assim, porque, em geral, o pessoal não está... Em geral, a gente considera a normalização parâmetro free, né? Mas, a princípio, ela viria da integração em x menos da função mid x menos, né? Como ninguém especifica de maneira correta, ou faz modelos, né, bem fundamentados para o mid x menos, isso aí fica um parâmetro livre, né? Ok. Certo? Daí, não sei se faz uma dúvida. O Erisson, que já calculou esses modelinhos de escala de saturação nuclear, sabe, né, que tem várias possibilidades para normalização da escala de saturação nuclear, né? Tem lá a proposta do Armesto, né? O Armesto do Wiedemann, tem a proposta do Rummukainen, né? Ou totalmente fenomenológicas, né? Que deixam meio soltos, né? E fitam dos dados qual é que é a normalização da escala de saturação. Exatamente. Né? Exatamente. Eu estou tentando identificar que essa liberdade, no final das contas, tem a ver, né, com a liberdade da escolha da função mid x menos que está sendo integrada. Né? Isso vai dar um número, mas qual é que é esse número? Vai depender explicitamente da forma funcional do mid x menos, né? Que, em geral, o pessoal não fala. Só diz esquematicamente, né? Tem um certo comportamento assim em x menos, né? Mas não falam qual é que é explicitamente o comportamento. Exatamente. Certo, pessoal? Então, feitoria, professor. Na semana que vem vamos ver o DIS, né? Perfeito. No Colorless, né? Eu tenho que... Geralmente eu dou uma revisada no
material, mas semana passada eu fiz aquele seminário, né? E agora, essa semana eu estava fazendo os campos próprios, eu tenho que dar uma risada nessas duas últimas aulas, porque para mim só ver a aula assim é muito rápido, né? Eu só tenho que pegar uma nota, né? Às vezes eu revejo as aulas. Eu espero que a lista ajudasse um pouco assim a parte dos intermediários, porque fazendo um pouquinho a lista vocês vão ficar reforçando esses conceitos, né? É bem trivial porque uma coisa, a maneira que está sendo escrita as coisas não é o usual nosso. Ele está sempre usando coordenadas de ponto de luz que a gente não está acostumado, não é automático, né? Para a gente entender. Então só fazer o negócio é que tu ganha feeling de como é que são as coisas. Ah, mas é que a lista também saiu que nem foi no meio do furacão, ela saiu sábado e eu tava vendo seminário e depois fazendo as contas aqui pra ti. Mas eu vou rever. Eu já dei uma olhadinha nela. Acho que é porque questão 1, primeiro, ela meio que. Como ela é da primeira aula, eu acho que eu resolvi aquela questão na lista do outro. Só tem que dar uma olhadinha e ver os detalhes a mais que tem. Mas a gente fez isso de calcular as funções de onda, né? Eu me lembro de ter feito essa conta e mandado tudo pro outro. Mas vão brincando durante o semestre. Mesmo que entregue a lista no final, vão brincando durante o semestre. Não, sim. Acumula muita coisa, né? Acumula, a gente vai se perdendo. Não, e essas listas, se for do nível dos outros 2 cursos que a gente fez, elas não são rápidas de